Conversas individuais com atletas, a busca pelo comprometimento. Como o Mano Menezes tem lidado com o vestiário e também como funções serão agregadas também ao Filipão depois da sua chegada. Tudo isso depois da vinheta. Fala gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês em mais um vídeo aqui no canal para a gente tratar sobre questões de vestiário. Mas antes disso, eu gostaria que tu deixasse teu like, te inscrevesse no canal, ativasse as notificações e também hypasse esse vídeo aqui embaixo também, que sempre ajuda a gente a continuar criando conteúdo aqui dentro do YouTube. Uma grande diferença de Mano Menezes para Gustavo Quinteiros é a relação com os jogadores dentro do vestiário. Como é feita a gestão de grupo. E Mano Menezes, diferente do que era Quinteiros, parte muito mais para o lado da conversa. E a partir de agora ele tem uma missão bem especial em relação ao grupo, que é para trazer jogadores que de certa forma estavam esquecidos, descomprometidos e fora do ambiente do Grêmio, de volta à pauta, de volta à relação e também de volta ao trabalho do dia a dia. Para isso, o Mano terá conversas individuais com cada um dos jogadores. E aqui eu começo contando o que o próprio Mano já disse na última entrevista coletiva. O Mano conversou individualmente com, por exemplo, o Natan Pescador. Um trabalho de recomprometimento, de trazer o Natan de volta para o ambiente do Grêmio, de mostrar a camisa que o Natan está vestindo, e isso o Grêmio tem batido bastante na tecla desde a chegada do Mano, desde a coletiva do James Freitas lá no último Clássico Grenal, agora com a vinda do Filipão também. É um ambiente que o Grêmio tenta criar de recuperação de raízes, de identidade do clube, algo que tanto externamente como internamente havia se percebido que tinha se perdido. E agora com o Mano essa tarefa acaba se aumentando e o Mano começa a fazer isso agora individualmente. O que o Mano explica que serão essas conversas, tá? Além dessa busca por uma identidade, por trazer o jogador de volta para o contexto do Grêmio, por fazer com que ele se comprometa, será colocado de forma muito transparente o que cada jogador terá dentro do Grêmio. A sua hierarquia na posição, o que vai ser pedido para ele, o que vai ser colocado nos treinos e até para criar uma relação individual entre Mano e os atletas fora do contexto de grupo, para que os jogadores entendam também como é o Mano Menezes no seu trabalho de dia a dia. E o Mano fala muito e usa muito a palavra de recuperação, para trazer de volta jogadores e tirar ao máximo deles dentro do possível. Eu não estou falando aqui que o Natan vai ser titular do Grêmio no próximo jogo, mas é uma questão que o Mano traz para conseguir recuperar esse jogador dentro do ambiente, poder com que ele se comprometa também com as ações do trabalho do dia a dia e também com as partes do jogo. E aí, isso vai se expandir para outros atletas. O Mano mesmo já deixou isso claro na entrevista coletiva. Conversou com o Natan, conversou também com o Gustavo Cuéllar, que é um jogador que ele tem muito interesse em recuperar, inclusive falou sobre as questões físicas, que foi um erro lá no início colocar o Cuéllar para jogar sem estar totalmente preparado pelo tempo que ele vinha atuando na Arábia. Então são questões assim que o próprio Mano deve colocar em prática nos próximos dias através de conversas, porque é o que tem nesse momento. Com pouco tempo de trabalho, as conversas vão ser muito importantes e os próprios jogadores estão batendo nessa tecla. Isso a gente vai ver daqui para frente. O Locândido é um que deve entrar nesse ciclo de conversas, o próprio João Lucas, jogadores que vinham esquecidos, mas o Mano também frisou um assunto. Todos os jogadores devem passar por essa conversa individual para entender a sua hierarquia dentro do elenco, para saber como vai se portar no dia a dia, o que o Mano espera desse cara, o que o Mano quer desse jogador dentro de campo. E essa função deve ser agregada também a Luiz Felipe Scolari, tá? Porque o Filipão chega agora no Grêmio, está em fase final aí de acordo, últimos detalhes separam o Filipão do anúncio e a partir disso o Filipão deve também pegar um pouco dessa tarefa da conversa para tentar trazer jogadores de volta ao contexto do Grêmio, como a gente vem trazendo aqui nas informações. Então, essa busca por uma identidade, ela é geral e vai partir muito de Mano, mas também de Filipão dentro dessa análise para conseguir fazer com que o elenco volte a jogar pela camiseta do Grêmio. E é isso que a direção buscou quando buscou o nome de Mano, buscou o nome de Filipão, deu também muita liberdade para o James Freitas nesse contexto, e o próprio Mano, quando chega, também usa mais o James Freitas do que o próprio Quinteiros usava anteriormente. Então essa identidade começa a ser recuperada a partir das contratações de Mano e Filipão, agora deve se desenrolar a partir de conversas individuais com os jogadores, para que eles voltem ao contexto do clube e entendam para quem que eles estão jogando. Eu particularmente acho isso muito
interessante, é uma outra forma de trabalho muito diferente da que vinha sendo colocada e que claramente não deu certo com os jogadores, então eu apoio demais porque a gente precisa de jogadores que entendam o contexto do Grêmio, algo que não estava acontecendo anteriormente. A gente sai atualizando o Tricolor por aqui, deixa o teu like, mas deixa o teu comentário. Qual jogador que tu gostaria que fosse recuperado dentro do Grêmio, que tu acredita que pode ser um cara que vai agregar demais ao elenco no restante da temporada? Diz aí pra mim. Beijo!